Bom dia! Todo mundo nessa alegria, nessa animação. Eu sou o professor Baroni, falando aqui diretamente dos estúdios do Monster Concurso. E hoje a gente vai ter aquela aula bacana, aquele encontro bacana para falar sobre ética no serviço público. Eu sei, antes que você vá torcer aquela cara, eu sei que essa matéria é aquela matéria muito conceitual, tem muito detalhezinho em termos de conceito e pouca coisa prática. Eu sei disso. Mas você vai ver que é uma matéria muito tranquila e lembre-se disso, hein? A gente vai garantir a sua questão na prova, o seu acerto e vai garantir a sua aprovação. Mas antes da gente começar propriamente dito, vamos lá, algumas dicas espertas para vocês. A primeira é não deixe de seguir o Monster nas redes sociais. Aqui estão todas as redes sociais do Monster, sigam elas. Sempre tem dicas, sempre tem conteúdo bacana para vocês. E também me sigam no Instagram. Professor Baroni, Baroni com E no final. Meu Instagram, de vez em quando eu coloco lá um conteúdo bacana, mas eu prometo que serei agora mais efetivo quanto a esse tipo de conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre ética no serviço público. Seguindo o que a gente tem aqui no nosso cronograma, no nosso material, a gente começa falando de ética e moral. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, diferenciar esses dois conceitos, o conceito de ética e o conceito de moral. Ética e moral é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Há uma diferença considerável entre aquilo que é ética e aquilo que é moral. Qual que é essa principal diferença? A moral, ela é individual. A moral é inerente a cada ser humano. Cada ser humano, de acordo com os seus valores, com a sua religião, com o lugar onde ele vive, com as suas crenças, ele vai desenvolvendo a sua visão de certo e errado do mundo. Isso é moral. Então a característica que é moral, ela é individual, ela é inerente a cada ser humano. E essa moral se desenvolve conforme as influências que ele recebe por diversos mecanismos, por diversos meios. Então, primeira anotação que a gente precisa aqui é entender que a moral, vamos usar esse cantinho aqui para rabisco, é que a moral, ela é individual. Então a moral, a minha moral me adianta entender sobre o meu conceito de certo ou errado, de bom e de ruim, de justo e injusto, em virtude do mundo. Mas uma das características da moral é que ela é irrepreensível. Porque para eu dizer que aquilo ali não é certo, que a moral do outro é errada, eu vou fazer isso baseado na minha moral, nos meus valores, no meu ponto de vista. E eu não posso utilizar o meu ponto de vista, os meus valores, para falar que aquilo que o outro faz está errado. Por outro lado, a gente vive em grupos, a gente vive em sociedade e em grupos dos mais diversos tipos possíveis. E dentro desses grupos deve existir algumas regras mínimas de convivência para fazer com que o grupo coexista. E esses grupos, eles têm algumas regras que são até regras não escritas, não convencionadas, que você não precisa combinar com ninguém, mas que elas fluem naturalmente em virtude do grupo. E esse conceito da regra do grupo, esse conceito da funcionalidade do grupo, esses valores, esses princípios do grupo, eles já são coletivos. E aí é o conceito de certo ou errado, não mais individual, mas em virtude do grupo, em virtude da coletividade. Isso é chamado de ética. Se de um lado a moral é individual, do outro lado a gente vai ter que a ética, ela está ligada a um grupo, ela está ligada
a uma coletividade. Então, essa é a primeira característica de moral e de ética. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de entender essa matéria que é extremamente conceitual. Acompanha comigo. Eu acho, na minha visão, no meu ponto de vista moral, já que a moral é individual, errado você dar prejuízo para outra pessoa, principalmente quando você sai com seus amigos para almoçar, para ir num restaurante, para ir onde for, e na hora de ratear a conta, de dividir a conta, você dá prejuízo para alguém. Então, essa é uma característica minha do meu ponto de vista. O meu grupo de amigos, e aí a gente passa a falar de ética, só um exemplo aqui para vocês entenderem, também parte do pressuposto que é errado fazer isso. Então, toda vez que a gente sai para almoçar, para jantar, para encontrar, enfim, que vai a algum restaurante, algum bar, alguma coisa assim, na hora de pagar a conta, sempre acaba sobrando dinheiro. Porque todo mundo quer pagar ali o que acha que é justo e sempre paga um pouco a mais para não dar prejuízo para o outro. Sempre sobra. E isso acaba indo para uma caixinha e no final do ano a gente faz um churrasco. Mas não é o ponto. Um dia, entrou na nossa turma de amigos uma pessoa e quando essa pessoa entrou no grupo, começou a dar diferença nas contas. Aquilo que sempre sobrava começou a faltar. O que a gente percebeu então? Que ele sempre pagava a conta bem a menos do que era devido. Bom, o que a gente percebeu? Que a postura dele conflitava com o quê? Com os princípios, com os valores do grupo, com aquilo que aquele grupo considerava como bom, como válido, como certo, não mais do ponto de vista individual, mas do ponto de vista do grupo, da coletividade. E aí, quando começou a ter esse conflito de interesses, o que aconteceu? E aí, o que vocês acham? Alguém chegou para ele e falou assim, vou te aplicar uma penalidade, você vai ser desconvidado para não ir mais nos encontros, ou isso aconteceu naturalmente? A resposta é que isso aconteceu naturalmente. Ele deixou de ser convidado para esses encontros, esses almoços, essas reuniões e o que for. Por que isso é natural? Porque da mesma forma que as pessoas se reúnem em virtude de ter valores e princípios próximos, de comungar valores e princípios daquele grupo, aquela pessoa ali que não faz parte daquele grupo, aquela pessoa que não está vinculado com aqueles princípios, aqueles valores, naturalmente é excluído. Então a característica principal é que dentro do ponto de vista ético, não existe uma aplicação de uma penalidade. Porque como eu chamei a atenção aqui, a ética trabalha principalmente com o conceito de princípios e de valores. Então, se do ponto de vista ético eu estou falando de princípios e de valores, ou seja, o que são esses princípios e esses valores? A gente está falando daquilo que é fundamental para aquele grupo, aquilo que se considera importante, aquilo que se considera bom, aquilo que se considera válido. Então, a partir desse momento em que a gente tem esses princípios e valores, que não são escritos, que não precisam ser combinados, que ocorrem de maneira natural, a gente tem a aplicabilidade deles aqui. E a exclusão de quem descumpre uma regra também de forma extremamente natural. Mas repara a maldade do exemplo que eu te dei. Eu te dei um exemplo que funciona muito bem quando eu falei de um grupo de amigos. Por que de um grupo de amigos? Porque a característica dos amigos, das pessoas, de um grupo que se forma assim tão natural, é que eles comunguem dos mesmos princípios e dos mesmos valores.
Você dificilmente vai ser amigo de alguém que tenha valores e princípios muito diferentes do seu. Você dificilmente vai conseguir conviver bem com alguém que tem uma moral muito diferente da sua. Você, enquanto um policial penal, dificilmente vai conseguir ser amigo de um traficante de drogas. Os contextos de vida, de princípios, de valores, de moral, são muito distantes e muito conflitantes. Então eu estou falando de uma situação aqui que aquele grupo aconteceu com uma naturalidade inerente, em que as pessoas comungam dos mesmos princípios e valores. Mas quando eu tenho grupos que se formam que não necessariamente comungam dos mesmos princípios e valores, que as pessoas que estão ali não têm necessariamente os mesmos valores que você. Acontece isso? Acontece. Quer ver o melhor exemplo para isso? Quando a gente fala do ambiente de trabalho. Eu vou trabalhar, sei lá com quem. De repente, aquela pessoa que trabalha ali comigo não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos valores, não tem a mesma visão do que eu. E aí? Para onde vai correr os princípios e valores daquela empresa? Para onde vai correr os princípios e valores daquela relação com o colega de trabalho que nem sempre vai ter a mesma visão de moral do que eu? Como é que isso vai ficar? Bom, nesse sentido, o que acontece? Há uma construção muito interessante, que aí a ética, as regras de ética, os princípios, os valores, eles passam a ser codificados. O que significa que eles passam a ser codificados? Significa dizer que eles deixam de ser regras implícitas que não precisaram ser combinadas, que não precisaram ser efetivadas, que não precisaram ser escritas para ser regras que se tornaram códigos, que se tornaram leis, que passaram a ser escritas. E aí, as regras de ética, depois de codificada, ela se torna uma norma. Por isso que existe tanto código de ética por aí. Quando eu falo do código de ética profissional, do código de ética de uma empresa, do código de ética da administração pública, porque eles vão refletir as regras daquele grupo, daquela empresa, daquele grupo profissional. Então ele deixa de ser uma regra baseada em princípios e valores e ele passa a ser uma norma. Essa é a característica. E aí, um dos pontos que a gente precisa chamar a atenção é que isso passa a valer, inclusive, para a sociedade. Por que para a sociedade? Porque a sociedade também é um grupo e representa a coletividade. Então, essas regras e esses princípios aqui, eles vão se incluir na sociedade. Por que a gente fala que ética e cidadania, né, tem a ver com o exercício da cidadania? Por que a gente fala isso? Por que a gente fala que a ética está ligada diretamente, perdão, ética e cidadania não, ética e democracia. Vamos corrigir aqui. Aonde que entra essa relação desse conceito de ética, cidadania e democracia? Bom, a gente já sabe que algumas dessas relações éticas, algumas dessas construções, elas passam a se tornar norma. É uma teoria que existe que vai dizer o seguinte: sempre haverá um fato, qualquer fato. Esse fato vai gerar um valor para aquele grupo, para aquela sociedade, né? Ela vai ter uma opinião, ela vai julgar se aquilo é bom, se aquilo é errado, se ela gostou, se ela não gostou.
E isso vai se tornar uma norma. E qual é a finalidade da norma antes de qualquer coisa? A finalidade da norma é garantir o convívio, a existência social. Essa é a garantia da norma. Garantir com que haja, ou para que exista, ou para que se tenha ali um convívio mínimo social. Para garantir para que as pessoas ali consigam viver sobre um prisma de um grupo, sobre um prisma social. Então, a partir desse momento em que eu tenho aquelas regras, aqueles princípios, aqueles valores ligados à ideia da democracia, qual que é a democracia? O que significa democracia? É a participação de todos. É a participação de todos. É a vontade popular. Então significa que todos ali deverão participar dentro desse exercício, dessa construção, dessas normas, desses princípios. Entenda o que eu quero dizer. Se eu tenho uma norma que garante um convívio social, e essa norma, indiscutivelmente, ela tem uma ligação de cunho ético, o grande ponto é como essa norma é construída. O que essa norma representa? Se ela for num regime ditatorial, por exemplo, ela não vai ter uma preocupação com a democracia, com o convívio social, com a participação de todos, com uma forma de fortalecimento das estruturas, dos princípios e dos valores sociais. Como a gente está falando num regime que, antes de tudo, é uma democracia, galera, fica tranquilo que essa é a última parte teórica dessa matéria. Depois disso, ela fica bem menos teórica. Como a gente está falando de um exercício que é de uma democracia, ou seja, a gente está falando ali da representatividade, a gente está falando da participação do povo, a gente tem que pensar que a norma é feita para garantir o convívio social democrático, para garantir a participação do povo, para garantir o elemento ético aqui, os princípios e valores que constrói a democracia. Então, quando a gente fala de ética e democracia, a gente está falando principalmente em garantir que princípios e valores democráticos façam parte daquela estrutura, daquela sociedade, que façam parte daquela população e que garantam indiscutivelmente o convívio social. Bom, mas é impossível falar de ética, de democracia e de cidadania sem a gente falar da administração pública. Impossível, porque a administração pública é efetivamente quem vai prestar todo esse tipo de serviço público, todo o arcabouço necessário para a construção da democracia está ligado diretamente à administração pública. E aí? O que a gente espera de quem ocupa uma função pública? O que a gente espera de você quando ocupar o seu cargo público? O que a gente espera dentro do chamado ética no serviço público? Qual é o ponto principal? O que a gente vai estar buscando com isso? Bom, vamos lá. A primeira regra, a primeira característica que a gente tem, deixa eu apagar o rabisco aqui do lado de cá. É que a administração pública, ela é todinha baseada e todinha construída nos seus servidores. Todinha. São os servidores da administração pública que vão determinar como vai ser a visão delas. Quer ver um exemplo do que eu estou chamando a atenção? Quer ver como é o ponto de vista dentro dessas questões de ética na função pública e ética no serviço público? É claro que existe uma série de princípios que a gente vai falar de todos
de deveres e vedações que devem ser observadas pelo servidor público. Mas a regra 1 é que é você quem representa aquela instituição. É você quem traz as regras principais da instituição a que você está vinculado. Vou te contar um caso rápido. Uma vez, começou a ter num determinado local, numa cidade, uma série de casos de estupro. E um dia, tinha uma mulher no ponto de ônibus, veio um indivíduo tentar estuprá-la. Para sorte, estava passando um carro com 3 professores de Muay Thai saindo da academia e viram a cena. Bom, cobriram o cara no cacete e o cara foi preso. Quando foi se averiguar, ele era um guarda municipal. Adivinha como é que foi vinculado isso em todas as mídias e redes sociais? Guarda municipal estuprador. Não citou. Obrigado, Júnior. Não falou em momento nenhum quem era o cara, o que ele fazia, o que ele já tinha feito. Simplesmente o representou como sendo o cara que praticava estupro, que era um guarda municipal. Ou seja, quem foi maculado, quem teve a imagem, quem teve a reputação, quem teve a honra atacada, não foi o cara, foi a instituição guarda municipal ao qual ele era membro. Então, a ética e a função pública, ela caminham muito assim. Aquilo que você faz no desempenho é que vai trazer ou bônus ou manchas àquela administração pública. Então, isso é uma característica indiscutível. Indiscutível. Então, isso precisa ficar muito claro que a ética e a função pública caminham juntos. Aquilo que você faz, aquilo que você desempenha é aquilo que vai ser reflexo para a administração pública. E aí vem aquela pergunta de 1 milhão. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Para definir o que você tem que fazer, vamos falar então sobre os princípios e valores fundamentais. É nesse momento que a aula fica um pouco menos teórica, então podem abrir um sorriso aí desse lado, que agora dá para começar a viajar menos e ficar mais prático. Bom, para a prova, o que costuma cair mais? Diferença de ética e moral costuma cair. Perguntar o que é princípios e valores, nem tanto, mas às vezes sim. Mas esse ponto aqui é aquilo que efetivamente mais cai, né? Que seriam os princípios e valores fundamentais da administração pública. Então, eu já vou marcar aqui. E vem a pergunta. Esses princípios e valores fundamentais, eles estão previstos onde? Em diversas normas. Se a gente chamar atenção, a gente vai ter lá, dentro da Constituição, o nosso LIMP, no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88. E o que significa esse LIMP? Vamos lá, vamos chamar atenção. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, a própria Constituição Federal já vai me chamar a atenção de quais são os princípios que a administração pública devem seguir. Princípios esses que estão aqui, ó, eficiência, transparência ligada ao conceito da publicidade,
a impessoalidade está aqui. Então, repare que essas normas aqui são os princípios que são constituídos pela administração pública, que são tratados pela administração pública. E o primeiro que merece destaque é a ideia da legalidade, para dizer o quê? Que a administração pública sempre deve agir, deve estar ligada, deve tratar dentro do que determina a lei. Então, a primeira regra que você deve observar no desempenho da função pública: observar o que determina a lei. Só agir quando tiver expressa determinação legal. Né? O princípio da legalidade vai falar que a administração pública só vai agir quando a lei expressamente o determinar. Essa é a primeira característica, essa é a primeira regra. Observar sempre a lei. Primeira regra. As demais a gente vai falar aqui dentro. Boa fé. O que é agir com boa fé? Agir sempre no sentido de estar bem intencionado, de buscar fazer o melhor, de agir sempre trazendo aquilo que é o melhor para a administração pública, agir sempre. A ideia seria bem intencionado, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que procura fazer o seu melhor, que procura se desenvolver da melhor forma possível, que procura trabalhar na melhor forma possível. Então, essa é uma característica, a boa-fé, a busca por desempenhar a melhor forma, a melhor boa intenção, agir dentro do seu melhor, dar-se ao seu melhor no desempenho das suas atribuições dentro da administração pública. Então, primeira regra, boa-fé. Entendidos? Segunda regra, honestidade. O que é honestidade? Bem tranquilo também esse conceito. É ser honesto, é agir dentro do que determina os parâmetros de honestidade, é não aceitar favores, é não se vender, é não agir contra os princípios, contra os valores, é não aceitar qualquer tipo de vantagem para você ou para alguém para o desempenho das suas atribuições. É ser honesto. Inclusive, a desonestidade aqui tratada, né, ela se mistura muito com o crime de corrupção. Mas a honestidade é um princípio, é um valor que se espera dentro do serviço público. A honestidade do agente público. A fidelidade ao interesse público. A fidelidade ao interesse público é um conceito extremamente interessante. Por quê? Porque você precisa ser fiel, ser leal ao interesse público. E o que é esse bendito interesse público? Se a gente tem aqui esses 5 princípios previstos na Constituição Federal, a gente pode dizer que a administração pública ela tem sempre um objetivo. E olha como é que a matéria agora começa a fazer mais sentido. Qual que é o objetivo da administração pública? É atender ao interesse público. E o que é esse interesse público? É o interesse da maioria, é o interesse da coletividade. É atender ao interesse de todos, é atender ao chamado bem comum. Opa! Atender aos interesses de todos, o bem comum, a coletividade. Se eu posso dizer que o interesse público é o objetivo da administração pública, faz sentido eu falar que isso guarda uma relação direta com a democracia, que busca exatamente atender a coletividade, o bem comum, a participação de todos,
resguardar aquilo para que todos consigam ter efetivamente voz dentro da administração pública, faz sentido eu falar que o interesse público, o objetivo maior dentro da administração pública, é aquilo que deve ser buscado, que deve ser alcançado, é dizer que você jamais pode deixar de lado o interesse público para buscar um interesse particular, é que você jamais pode deixar, pode pedir favor, pode trazer, pode fazer com que o seu cargo, a sua função venha prevalecer ou venha de alguma forma estar numa posição de destaque em virtude do interesse público. A regra é tão clara que ele vai me dizer, sempre que houver um conflito de interesses, de um lado tiver um interesse público, do outro lado um interesse particular, e os dois estiverem conflitando, qual interesse deve prevalecer? Sempre o interesse público, porque ele representa a coletividade, ele representa o bem comum. Então, em virtude disso, a fidelidade, a busca, a preocupação em atender ao interesse público, a preocupação em entender os princípios e valores fundamentais que fazem parte da coletividade. Então, esse aqui eu vou dizer que seria um princípio que traz o objetivo da administração pública, né, da fidelidade ao interesse público. A impessoalidade vai me dizer que a administração pública ela deve tratar todo mundo com igualdade, com isonomia. Ela não deve diferenciar aqueles, ela não deve criar distinção entre ninguém. Então você não pode permitir que qualquer tipo de situação entre amizades, inimizades, favoritismos possam atrapalhar e possam interferir no seu trato com os colegas, com o público e com todos. Então, a impessoalidade significa dizer que eu devo tratar todos de forma igual, buscar sempre atender ao interesse público, nunca fazer distinção entre ninguém. Essa é a característica da impessoalidade. Dignidade e decoro no exercício de suas funções. É aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? O que eu faço dentro da administração pública reflete-se muito claramente, é a cara da administração pública. Então, eu tenho que agir com dignidade, com decoro, com zelo, com eficiência, com eficácia, respeitando a lei, com moralidade, com honestidade, porque o que eu faço, quem vai ser imputado, quem vai levar a responsabilidade disso é a administração pública, é ela que eu represento. Então, essa é a característica principal. Ok? Então, sempre dignidade e decoro no exercício das suas funções. Por quê? Porque o que eu faço, o que o agente público faz, significa e reflete-se diretamente dentro da administração pública. Lealdade às instituições, essa aqui mais que tudo, né? Você precisa ser leal àquela instituição que você representa. Você precisa ter lealdade em relação a ela. A lealdade aqui é extremamente importante. A lealdade é extremamente importante. Então, ser leal às instituições que você representa, buscar representá-las da melhor forma possível, desenvolver suas atividades da melhor forma possível. Cortesia, né, é um dos princípios, aliás, previstos no serviço público. Ser cortês, ser educado, ser gentil no tratamento com o público, com os colegas. Esse é fundamental. Ser cortês, ser educado, ser gentil. A transparência é muito ligada ao princípio da publicidade. Ser transparente, permitir que qualquer um que possa fiscalizar as suas ações, as suas atitudes. A transparência é uma característica muito importante dentro da administração pública e ela garante efetivamente que a administração pública possa
possa desempenhar as suas atividades da maneira mais tranquila possível. Então, a ideia da transparência fundamental e transparência aqui ligada ao princípio da publicidade. Eficiência, está lá também, lá no artigo 37 da Constituição Federal, garantir efetivamente, né, que sejamos transparentes, que possamos no desempenho das atividades ser eficiente. O que significa eficiência? A gente pode resumir aqui em celeridade, que é rapidez no desempenho das suas coisas, a busca pelo resultado, por um bom resultado, e a economicidade, economia, fazer as coisas gerando maior economia para a administração pública. Então, essa aqui seria a busca: celeridade, busca pelo resultado e economicidade. Presteza e tempestividade. Ser tempestivo, fazer as coisas no momento certo, na hora certa, atender os prazos, atender aquilo que lhe foi pedido. Então, isso é uma característica fundamental. Presteza e tempestividade. Agir do tempo, modo, forma, nas condições que lhe foram pedidos, do jeito que lhe foi pedido, como você deve prestar, ser tempestivo, agir na hora, no momento, da forma que deve ser, né? Não procrastinar. O que é procrastinar? Não ficar enrolando para fazer o seu trabalho. Respeito à hierarquia administrativa. Toda administração pública possui uma hierarquia administrativa. Hierarquia essa que está ligada diretamente aqui entre a administração pública, os seus superiores, os seus subordinados. Então deve haver um respeito à hierarquia administrativa. Assiduidade, ser assíduo, não faltar ao trabalho, porque quando você falta ao trabalho, isso denigre a imagem da administração pública, né? Não tem ninguém para desenvolver aquela atividade que seria da sua responsabilidade. Então, ser assíduo, ser pontual, chegar no horário, trabalhar no horário, entregar as coisas dentro do prazo. Cuidado e respeito no trato com pessoas, colegas, superiores e subordinados. Da mesma forma, não permitir que caprichos, que paixões, que antipatias, que simpatias atrapalhem no trato com os colegas, no trato com as pessoas. Essa é uma característica fundamental aqui prevista também dentro dentro da ética de maneira geral, né? E que está muito ligado também à ideia da impessoalidade, né? Tratar todos de forma igual. Respeito à dignidade humana. Sobre dignidade humana, daria para fazer quase que umas 4 aulas só para falar disso, né? Que a dignidade humana é um dos valores principais dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, é trazido também como um dos princípios lá do artigo 1º da Constituição Federal, o respeito à dignidade humana, e está aqui. E se a dignidade humana é tão importante a ponto de ganhar esse destaque, tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos, quanto na Constituição Federal, por óbvio ela também vai ganhar destaque aqui dentro da ética do serviço público. Entender que o ser humano deve ser tratado com respeito, com dignidade, com zelo, com cuidado. Então, também um dos fatores principais. E diante de tudo que a gente falou, a gente vai citar alguns deveres e algumas vedações aqui do servidor público. Talvez eu vou falar aqui só aqueles que a gente não citou ainda. Né? Como dever, usar trajes adequados. Você não vai trabalhar de sunga, né? Não tem jeito. Então, usar trajes adequados. A melhoria do exercício de suas funções. Buscar se manter sempre da melhor forma possível. Buscar desenvolver sempre a melhor forma possível no desempenho das suas atribuições. Então, essa é uma característica fundamental. Sempre buscar a sua evolução.
e manter-se atualizado com estudos, com regras, com normas, com legislações. É um dever do servidor público estar sempre atualizado. Em termos de vedações, aqueles que costumam mais cair em prova, a gente vai falar alguns aqui, é retirar da administração pública, retirar da repartição livros, objetos ou qualquer coisa sem a prévia autorização. Isso é uma vedação do servidor público. Ele não pode retirar absolutamente nada da administração pública, por mais simples que seja, sem a devida autorização. Eu vi uma questão de prova que eu queria comentar aqui, que falava o seguinte: é dever do servidor público sempre manter-se atualizado, sempre manter-se em dia e afins. Para tanto, ele pegou um livro que estava na administração pública e levou para casa sem comunicar com ninguém. Daí, passado alguns dias, ele devolveu. Tudo certo em relação a isso, já que ele estava cumprindo um dever funcional de manter-se atualizado? Essa conduta é vedada. Entendidos? Então é muito comum você ver questões de prova que ele pega um dever do servidor e mistura com uma conduta vedada e fala que está tudo certo, mas não está. Ele praticou uma conduta vedada de retirar objetos sem a devida autorização. Apresentar-se embriagado, drogado, também é uma conduta totalmente vedada, né, para o servidor público, a embriaguez. Apresentar-se embriagado ao trabalho, a embriaguez habitual, é vedado. Permitir ou contribuir para que a instituição atente contra a moral, a honestidade ou dignidade da pessoa humana. Repare, é aquele servidor que de alguma forma contribui para que a instituição como um todo vá atentar contra a honestidade, a moralidade, a dignidade da pessoa humana. Também é uma conduta totalmente vedada ao servidor público. Ele não pode praticar esse tipo de conduta. E quero destacar uma também que eu vejo muito caindo em prova, é vedado ao servidor público não utilizar-se os meios tecnológicos que estão ao seu alcance. Então imagina, não, aqui a gente pode fazer a transferência do preso aqui, você vem cá e comunica tudo aqui via sistema, via rede informatizada. Ah, não, eu não gosto de usar computador, não. Eu vou fazer isso mediante uma ficha de papel e um telegrama. É vedado. Se existem aparatos tecnológicos à sua disposição, é vedado ao servidor público não utilizá-los. Galera, é isso que a gente tinha para falar, isso que era o ponto da aula de hoje. Eu sei que é uma matéria bem teórica, mas eu espero que a aula de hoje tenha sido de grande valia para vocês. E é isso aí. Então, lembre-se, estamos aqui para tentar garantir a sua aprovação, que essa vai ser certo. Um grande abraço e fiquem com Deus.